Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nesta teleaula, você vai testemunhar a importância que tiveram para a humanidade os viajantes árabes e mouros. Vai entender como eles espalharam pelo mundo muitas informações da região que hoje chamamos Oriente. E vai se surpreender ao constatar como essas informações acabaram por enriquecer culturas tão distantes, chegando ao nosso Brasil através de Portugal. Vai ainda reconhecer a grande importância e a riqueza das civilizações do Oriente. Nossa, Joana, que desenho bonito. Obrigada, também gostei. Olha. Aliás, viajei completamente para ilustrar as incríveis aventuras de Simba, o Marujo. Sinbad, na realidade, ele não faz parte da história original das Mil e Uma Noites, ou Mil Noites e Noites, Alf Layla wa Layla, no texto original, mas ele representa, ele incorpora a figura do grande viajante árabe muçulmano. Sabe que eu confundo um pouco isso? Mouros, árabes, muçulmanos. É uma história fascinante. Para fazer a ilustração, eu tive que mergulhar no assunto, pesquisar bastante. Então me explica também, quero entender. Bom, para começar, os árabes e os mouros não eram o mesmo povo. A partir do século VII, eles começaram a dividir a mesma religião, o islamismo. E daí para frente, todos se tornaram muçulmanos. Mouro era o nome dado a alguém natural da Mauritânia, um país do noroeste da África. Mas a partir do momento em que este povo aderiu ao islamismo, a palavra mouro virou sinônimo de muçulmano. Com o tempo e com o crescimento das disputas entre mouros e cristãos, esta palavra, muçulmano, passou a ser associada na Europa cristã ao pagão, ao não cristão, ao inimigo, aos negros. Mas muçulmano é simplesmente uma pessoa que tem como religião o islamismo. Você sabe que o islamismo é uma religião que acredita num Deus único, Alá. Um dos profetas foi Muhammad, que recebeu revelações do próprio Deus. Essas revelações estão contidas no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E as igrejas em que eles reverenciam Alá são conhecidas como mesquitas. A religião muçulmana surgiu na Península Arábica no século VII e daí se expandiu para outras partes da Ásia, África e Europa. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, possui cerca de 1,5 bilhão de adeptos em todo o mundo. Eles se concentram na África e no Oriente Médio. Essa é uma religião monoteísta, ou seja, que se baseia na crença em um Deus único, o que a torna muito próxima do cristianismo e do judaísmo. Que esses povos, os mouros e os árabes, eram grandes viajantes. E navegantes, como mostra a lenda de Simba. E foi justamente essa experiência que os árabes tinham em navegação e viagens de longa distância que fez com que eles se tornassem intermediários entre os europeus e os povos que viviam a leste da Europa, no distante Oriente. Olha só. A Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha, foi ocupada durante quase 800 anos por povos muçulmanos vindos do norte da África e da Arábia. Estes muçulmanos dominaram não apenas a Península Ibérica, mas o sul da França e da Itália, além de amplas áreas do Oriente Próximo. A presença das culturas árabe e norte-africana nos países ibéricos, isto é, em Portugal e na Espanha, foi muito marcante e pode ser vista nas coisas simples do dia a dia. Na arquitetura, por exemplo, na maneira de se construir casas com pátios internos, para o ar poder circular, refrescar o ambiente, mantendo a privacidade doméstica. Isso é uma herança moura. E também no vocabulário. Os árabes e os mouros deixaram suas marcas na língua portuguesa. Algodão, alface. Referem a produtos ou técnicas que eles introduziram no Ocidente e que hoje fazem parte da nossa cultura também. Outra influência importante dos mouros e árabes na cultura ibérica se deu através de um elemento que é muito importante para aqueles povos: a água. A água, para
para os mouros era um bem muito precioso, pelo fato deles virem de lugares de climas áridos. Por isso, introduziram várias técnicas para captar, armazenar e distribuir água. E isso contribuiu para a agricultura e para a vida nas cidades, que passaram a ter fontes, garantindo o abastecimento de água próximo às casas das pessoas. Os mouros também trouxeram sistemas de regar plantações ainda desconhecidos no Ocidente e generalizaram o uso dos moinhos de vento. Com isso, a agricultura na Península Ibérica se beneficiou bastante. Ficaram célebres os grandes pomares que os mouros plantaram em toda a região. Eles cultivaram plantas, hortaliças e árvores que até hoje limoeiro, amendoeira, figueira, meloeiro e, é claro, a oliveira, que nos dá a azeitona e o azeite. Não, eu adoro azeite de oliva. Os espanhóis e os portugueses também. O azeite é fundamental na culinária daqueles dois países. É um gosto que nós aqui no Brasil adquirimos também, né? Isso para não falar dos outros países, como a Itália, por exemplo, que nos influenciou um bocado. Ou seja, a influência dos mouros na nossa cultura é muito profunda e tem várias ramificações. Mas ao mesmo tempo a convivência entre mouros e cristãos, apesar de todas essas influências, era um tanto conturbada, né? Isso também é verdade. Esses mouros, comandados em boa parte por alguns árabes e alguns persas, que também haviam se convertido ao islamismo, entram na Península Ibérica em 711, atravessam o Estreito de Gibraltar, muito em função de um pedido que tinha sido feito por uma parte dos guerreiros visigodos que estavam descontentes com o rei. A presença moura, entretanto, era vista como invasora pelos povos cristãos da Península Ibérica. No século XI, começou a ocorrer uma resistência ao norte e surgiram reinos cristãos que iniciaram uma guerra contra aqueles aos quais chamavam de invasores infiéis. A guerra contra os mouros era conhecida como Reconquista e tomou ares de uma verdadeira cruzada contra os chamados infiéis. A formação dos reinos de Portugal e da Espanha teve esta característica de luta político-religiosa contra os governantes estrangeiros, que além disso eram adversários na fé. E foi aí, neste momento, entre fins do século XIV e século XV, que Portugal viveu aquele grande momento de expansão marítima comercial. Aquele pequeno reino cristão da Europa, usando a bandeira da reconquista das suas terras, lançou-se também à conquista de terras novas. Com o apoio dos grandes comerciantes, dos seus soberanos e da Igreja Católica, seus navegantes lançaram-se em busca de terras distantes, no chamado além-mar. Mas não foi apenas a cultura muçulmana que deixou marcas na Europa Ocidental, não. Outros povos do Oriente também tiveram muita influência. Isso mesmo. 98. A partir daí, este intercâmbio de conhecimento e cultura se intensificou, pois houve o contato com civilizações muito antigas, muito desenvolvidas, como a da Índia e a da China. E também aí, os viajantes e mercadores árabes e mouros tiveram uma grande importância. A civilização chinesa e também a japonesa foram responsáveis por inúmeros inventos, produtos e desenvolvimentos que hoje fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, a imprensa. E não apenas isso. A medicina chinesa milenar que nos trouxe a técnica da acupuntura, hoje cada vez mais usada com grande eficiência no nosso país. Todas essas coisas acabaram por ter um impacto profundo no mundo europeu ocidental. E a Índia também teve uma importância muito grande, através da sua filosofia, dos seus conhecimentos técnicos e das suas especiarias, né? Que eram muito disputadas. Especiarias. Os temperos, as pimentas, os chás. Quantos produtos vindos do Oriente a gente absorveu na nossa culinária? Cravo, canela, noz moscada. Também eram muito apreciados. E da Índia também vinham os cobiçados perfumes que combinavam exóticas fragrâncias e essências como o sândalo, o almíscar, o patchouli. Enfim, os portugueses se lançaram aos mares atrás dessas coisas todas. Bom, mas o que interessa é que eles acabaram sendo influenciados por aquelas culturas riquíssimas, né? E por tabela nós também. Interessante, eu nunca tinha pensado em como as coisas estão interligadas e como nós devemos aos árabes, mouros e aos outros povos do Oriente.
Não é à toa que surgiu um personagem como este, o Marujo Simba. Ele é um símbolo daquele tempo cheio de aventuras pelos mares. Quanta coisa envolvida num personagem, né? Mas tem uma coisa que eu queria entender mais. É sobre esses impérios que se formaram, como o Império Mongol, o Império Otomano. O Império Mongol foi importantíssimo também para levar esses produtos e conhecimentos do Oriente para a Europa. Neste caso, foi através das guerras expansionistas levadas a cabo pelos exércitos de Gengis Khan no século XIII. O Império Mongol alcançou sua máxima extensão na segunda metade da Pérsia, atual Irã, parte da Rússia e boa parte da China. Até o século XIV, Pequim era a capital do Império Mongol, e ainda o Afeganistão, o Paquistão e a Índia atuais. Foram os mongóis que levaram para a Europa as armas de fogo e a pólvora, e realizaram grandes obras arquitetônicas na Índia, como o Taj Mahal, considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo. O Taj Mahal é um palácio construído para servir de túmulo da esposa do imperador em meados do século XVII, época de apogeu do Império Mongol, quando este alcançou sua máxima extensão. E os famosos turcos otomanos, eles são dessa época também? Essa história também é interessante. O que aconteceu foi que, durante a expansão mongol no século XIII, começaram a surgir pequenos estados de maioria turca e eles passaram a disputar a supremacia política na região. E a Turquia é uma região importante. Ela estabelece o limite entre os 2 continentes, a Europa e a Ásia. Então tem uma função estratégica, entendeu? Lá pelo século XIV, um destes estados turcos alcançou uma supremacia sobre os demais. Seu governante era Osman, que em árabe se diz Uthman, justamente o nome que batizou o poderoso reino que se formou a partir dessa expansão militar, otomano. Este império se destacou pela atividade guerreira e pela fé muçulmana. Eles se viam como guerreiros da fé, soldados do Islã, ou seja, da religião muçulmana, o islamismo. Os turcos otomanos deram início a um forte processo expansionista. Em 1453, eles tomaram a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino e a cidade mais importante da Europa Oriental Mediterrânea, um símbolo do limite entre a cristandade e o mundo muçulmano. Isto fez crescer a rivalidade entre as 2 grandes religiões monoteístas. Que coisa, essa disputa repercute no mundo até hoje. Infelizmente, essa tensão está longe de ser resolvida. Mas eu acho que quanto mais a gente procura aprender e compreender sobre cada cultura e cada povo, mais próximo também a gente fica do entendimento e de diminuir o preconceito que existe dentro de cada um de nós. Pois é, vivemos numa sociedade hoje com muita diversidade de povos e culturas. Uma coisa da qual, com certeza, podemos nos orgulhar. É um grande privilégio reconhecer a riqueza da contribuição de cada um desses povos para a nossa vida e para a nossa própria cultura. Agora dá até mais gosto de fazer a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reconheceu a importância dos mouros e dos árabes e de sua longa história de cultura e intermediação entre mundos. Viu o impacto da sua contribuição sobre a Península Ibérica e de como somos devedores de importantes saberes que eles desenvolveram e nos legaram. Constatou que essa influência se deu através da expansão comercial e também da expansão territorial, através de guerras de conquistas. Aprendeu sobre os diversos impérios que atravessaram a Ásia e a Europa, como o Império Mongol e o Império Otomano. Por fim, viu que a nossa própria história do Brasil está interligada com a história dos povos do Oriente. Por hoje
Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Hoje em dia, é comum dizer que a população da América é uma mistura de várias culturas: europeia, indígena e africana. Na aula que você vai assistir agora, nós vamos ver como tudo começou. O que aconteceu quando, pela primeira vez, europeus e indígenas se viram frente a frente? Uma coisa eu posso dizer desde já: depois desse encontro, eles nunca mais foram os mesmos. Por quê? Assista a aula e depois me diga. Até já! Invasores da Terra é o nome do filme que está passando nesse cinema. Todo mundo gosta de filmes onde a Terra é invadida por seres de outro planeta. Mas será que alguém acredita em seres de outro planeta? Eu acho que é só em filmes. Já vi umas luzes no céu. Besteira. Não tem nada pra ficar com medo aqui, rapaz. Ah, não? Claro que não. Então você tá levando sua vida sossegado, numa boa. De repente desce uma nave bem na sua praia. De dentro dela desce um monte de criaturas estranhas. Viram pra você e diz: a partir desse momento, nós é que somos os donos do pedaço. E tudo bem. Ficção! Mentira! Faz de conta! Fita de cinema, Vicente. Seres de outro planeta não existem. Eu sei, Gilmar. O que eu tô falando é de imaginação. Imagina que você fosse um índio na época do descobrimento da América. E de repente a sua praia fosse invadida por um navio de descobridores. Vicente, bobagem, Vicente. Mas imagina. No século XV, os europeus acreditavam que o mundo era quadrado. Existiam 3 continentes e depois deles, um abismo. Nessa mesma época, este mapa da América ainda não existia. Poucas pessoas sequer desconfiavam que o mundo era maior, mas muito maior do que se acreditava. A Europa, no século XV, passava por um período efervescente. Depois de muitas guerras, os reis estavam cada vez mais poderosos. Os antigos castelos isolados davam então lugar às cidades. Havia um enorme desenvolvimento nas artes e nas ciências. Instrumentos de navegação incrementaram as viagens por mar. Uma classe social em particular enriqueceu com isso, a dos comerciantes. Com o apoio do Estado, que tinha interesse na descoberta de novas terras e no poder marítimo, grandes somas eram investidas em viagens ao Oriente. E lá se comprava mercadorias muito disputadas na Europa. Especiarias como orégano, cravo e canela, marfim e seda. Cidinha, cuidado com esta seda, isso custa caro demais. Mas nem se compara com o que custava lá por 1.500. Você sabe o preço da seda em 1.500. Bom, preço não tem aqui. Pois eu li aqui no livro que os comerciantes europeus e até, veja bem, os reis prometiam terras, honrarias e outros privilégios para os navegantes. Que navegantes são esses?
Ah, os navegantes que saíam pelo mar procurando um caminho mais fácil e mais seguro para o Oriente. É de lá que vinha esta seda aqui, que hoje a gente pode comprar em qualquer loja da esquina. Vivendo e aprendendo, né? Estudando e aprendendo seria melhor, sim. Os primeiros a se aventurar conquistaram Ceuta. Os navegantes de Portugal eram financiados pelos reis. Conquistaram as ilhas no Atlântico, deram a volta no continente africano e chegaram até as Índias. No entanto, a maior de todas as aventuras, a chegada dos europeus na América, não foi uma conquista de Portugal. Um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo com o apoio da Espanha. Muito prazer, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia, estudo à noite e não tenho tempo a perder. Por isso, por favor, vá rápido. O senhor sabe alguma coisa sobre a descoberta da América? É que eu tenho provas sobre isso hoje. Eu sei o que aprendi na escola, né? Parece que no tempo dos descobrimentos, os reis da Espanha... Fernando e Isabel, também conhecidos como os reis católicos. Esses mesmos. Eles tinham interesse em apoiar a viagem de Colombo, né? Eles estavam interessados em descobrir um novo caminho para as Índias, viu? Tinham interesse, sim. Primeiro, por serem reis e quererem expandir as riquezas do seu reino. E segundo, por serem católicos e... Tinha essa ideia de que se ele navegasse em linha reta, ele daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Mas ele não contava com uma coisa. Que entre a Europa e as Índias estava a América, certo? Certíssimo! E ele tinha tanta certeza que ele tinha chegado mesmo às Índias, que ele chamou os habitantes da ilha de São Domingos de índios. Não, mas peraí. Ele não estava chegando na América? Que raio de ilha é essa? A ilha de São Domingos, na América Central. Ah, mas é que isso torna a coisa mais interessante. A América, ela foi toda descoberta aos poucos. Só depois de muito tempo que eles vieram saber o tamanho do continente. Mas isso já é uma outra história. Pode parar que nós já chegamos. Olha aqui, ó. Seu dinheiro, muito obrigada por me ajudar a estudar. Não, mas até logo. Mas foi um prazer, mas olha, Ué, nem deu tempo de eu me exibir. Eu ainda lembro a data do descobrimento da América. Foi em 1492. Vamos pensar um pouco. Durante a aula, você escutou os termos descoberta e descobrimento da América e do Brasil. Mas para quem isso foi uma descoberta? Para os povos que aqui habitavam ou para os europeus que aqui chegaram? Na visão dos europeus, foi a descoberta de um novo mundo. Porém, atualmente a ideia de descobrimento é questionada, pois considera apenas a visão europeia sobre o encontro de dois mundos. A chegada dos europeus à América no século XV foi um acontecimento tão importante para a humanidade quanto a chegada do homem na Lua no século XX. A chegada diferentes que se encontravam. Seus corpos são protegidos. Só aparece o rosto. São brancos feito cal. Uns têm cabelo preto e outros têm cabelo amarelo. Andam nus. Os índios do Brasil não foram os únicos a serem conquistados pelos europeus. Na América do Norte viviam outras nações, desde povos errantes que se deslocavam pelo continente, vivendo de caça, pesca e colheita de frutos e raízes, até impérios, como o dos astecas. Ainda dá para ver por essas pirâmides que restaram como a civilização asteca era avançada. Eles tinham calendário, construíam templos e palácios e eram governados por um imperador que recolhia impostos. Toda essa civilização foi destruída quando o ouro.
Quando a eles Montezuma ofereceu bandeiras de ouro e plumas, um sorriso se abria em seu rosto. O que é certo é que tem muita sede de ouro, como porcos esfomeados o procuraram. A mesma coisa aconteceu no Peru, com o Império Inca. Os conquistadores espanhóis, aqui em Machu Picchu, como os colonos portugueses no Brasil, foram violentos com as populações nativas. Essa violência e o contato com inúmeras doenças desconhecidas no continente produziram uma das maiores tragédias da história universal. Cavalgam em animais gigantes, não têm cultura nenhuma, não conhecem o uso da escrita, não sabem nem ler. Suas instituições e costumes são bárbaros. Quando diante de um estouro, lançam uma espécie de bola de pedra que lança uma chuva de fogo. Despedaça tudo, torna pó, como se fosse obra de algo prodigioso. Se os habitantes do Novo Mundo foram explorados e tiveram sua vida mudada, a Europa... A Terra não era quadrada. Não havia abismo em volta dos 3 continentes. Era o começo de um novo tempo. Atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que a Europa e seus habitantes passaram por uma grande transformação no século XVI. Na América, havia povos que se deslocavam pelo continente, povos que conheciam a agricultura e viviam em aldeias e grandes impérios, como o Inca e o Azteca. Quando os europeus chegaram ao continente americano, o encontro de 2 culturas causou primeiro estranhamento, depois choque e, finalmente, a relação de dominação. Os europeus aparentemente venceram os ameríndios, mas também foram modificados por eles. O encontro de 2 culturas marcou profundamente seus participantes, mudando suas vidas para sempre. Os europeus venceram os índios da América, mas também foram modificados por eles. O que você acha dessa ideia? Leia o seu livro, discuta com seus amigos. Até. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Deve estar bastante gostosa essa pipoca aí, né? Tá sim. Ô, Tom, desculpa. Eu me ofereci, está servido? É claro, sim. Yes, thanks. Good. Bem, nós temos todos os dias, não é verdade? Na teleaula de hoje você vai aprender a oferecer e convidar, mas vai aprender também a aceitar e recusar. Bem, além de ofertas e convites, você vai ver também
os nomes das refeições e de alguns pratos, e ainda descobrir a origem de algumas palavras do vocabulário de futebol, e assistir a um filme de mistério. Foi por causa do futebol que eu trouxe Ney comigo aqui neste campo. Ele vai me ajudar a fazer uma reportagem. Ney, would you like some popcorn? No, thanks. And now, would you like to watch our teleclass? Good morning, Diana. Good morning, Dave. Hi, Diana. How's everything? Okay. We're having breakfast. Would you like to join us? Yes. Would you like some coffee? No, thanks. Would you like some tea? Yes, please. Would you like a pancake, Diana? Yes, please. I love pancakes. Would you like a pancake, David? No, thanks. I'm late. Bye. 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 Então, você saberia dizer o que eu aceitei? Eu aceitei tea and a pancake. Rebecca, this is Jarvis, the butler. Rebecca, esse é o Jarvis. O que ele falou? Butler. Olha, pela cara e pelo jeitão só pode ser o mordomo. Ah, você tem razão. Então o homem disse, Rebecca, este é Jarvis, o mordomo. Jarvis, this is Rebecca, my wife. Jarvis, esta é Rebecca, minha esposa. Puxa, que esposa, hein? Eu pensei que fosse filha dele. She isn't my daughter, she's my wife. Would you like some tea? Olha aí, ele está oferecendo chá. Would you like some tea? Agora ele está oferecendo a mesma coisa para a moça. No, thanks. Ela disse, não obrigada. Por que será que ela não aceitou, hein? Essa não. Tinha alguma coisa no chá. Olha lá, o homem morreu. Would you like a handkerchief? Hey, Ney, would you like a handkerchief? Yes, please. Você notou? Sempre que você oferece alguma coisa a alguém, você usa a mesma estrutura. Repasse junto comigo. Ney, would you like some popcorn? Would you like some coffee? Would you like a pancake, David? É quando o Ney aqui se molhou, eu ofereci meu lenço. Would you like a handkerchief? Would you like é uma estrutura muito utilizada em inglês para a gente oferecer coisas educadamente. Would you like sempre começa a frase. Aí é só acrescentar Sam ou é. Interrogação. Ô, Tom, mas me explica uma coisa. Por que em inglês a gente precisa colocar esse som ou esse A antes? Porque em português você só pergunta, você gostaria de uma panqueca? Você gostaria de um café? Não é assim? Mas justamente essa é a diferença entre as línguas, né? Em inglês, por exemplo, a gente faz diferença entre as coisas que são contáveis, como panqueca, por exemplo, e as coisas que não são contáveis, como chá, como café, entendeu? Bem,
Mas esse é um assunto para uma outra teleaula. Nessa teleaula basta você aprender a oferecer, recusar ou aceitar. Então, vamos treinar um pouco? Ney, por favor, pegue alguém para fazer algumas perguntas. Eu vou repetir a estrutura e você vai ver que nós vamos recordar. Vamos lá? Would you like some coffee? Yes, please. And what about you? Would you like some tea? No, thanks. Would you like some juice? Yes, please. Would you like some beans? No, thanks. Would you like some cake? Yes, please. Would you like some chicken? No, thanks. And now, would you like to watch the rest of the movie? This is the detective. Esse é o detetive. Ele deve ter vindo investigar a morte do marido da Rebecca. We are having breakfast. Would you like to join us? Nós estamos tomando café. Você gostaria de nos fazer companhia? No thanks, I'm late. Não, obrigado. Eu estou atrasado. Mas atrasado pra quê, hein? Deve ser para as investigações dele. Não falei? Nós estamos almoçando. Você gostaria de nos fazer companhia? No thanks, I'm late. Não, obrigado. Eu estou atrasado. Mas outra vez? Por que será que esse detetive tanto investiga, hein? We are having dinner. Would you like to join us? Ah, nós estamos jantando, coisa e tal. Lá vem um homem com no thanks de novo. Yes, please. Ele aceitou, então quer dizer que já resolveu o crime. Quem matou o marido da Rebecca?